Então, a gente vai ler a continuação daquela palestra de presença mental na respiração, parte 2. Essa palestra foi proferida pelo Ajahn Thanissaro ano passado, dia 3 de setembro de 2021. E vocês podem meditar enquanto a gente lê. So this talk is called Mindfulness on the Breath, Part 2. This talk was given by Ajahn Thanissaro last year, September 3rd, and you may want to meditate if you like during the talk. Yesterday morning, we talked about the Buddha's instructions on mindfulness of breathing, which come in 16 steps, divided into 4 tetrads of 4 steps each. We noted that the tetrads correspond to the 4 frames of reference and the establishing of mindfulness. Body, feelings, mind, and mental qualities. These frames of reference, in turn, are the themes for getting the mind into concentration. Durante a última leitura, falamos sobre as instruções do Buda sobre a presença mental na respiração, ou sati na respiração, que vem em 16 passos, divididos em 4 tétrades de 4 passos cada. Observamos que as tétrades correspondem aos 4 quadros de referência no estabelecimento da presença mental, ou nos fundamentos da presença mental, que são corpo, sensações, mente, qualidades mentais. Esses quadros de referência, por sua vez, são os temas para colocar a mente em concentração. We also noted that you don't necessarily practice the tetrads in a row, 1, 2, 3, 4. All 4 frames of reference are present as soon as you focus on the breath. So they're all here together right now as you're meditating. You develop the breath as a full body process at the same time that you develop feelings of refreshment and pleasure. Get the mind to settle down and release its various burdens related to the world, because all these activities are going on at once. You have to shift your attention from one tetrad to another. Depending on which area of your concentration needs the most work, working with the breath energies, working with feelings, working with the state of your mind, and working with your understanding of specific mental qualities that go into developing the mind. Também observamos que você não necessariamente pratica as tétrades em sequência, 1, 2, 3 ou 4. Todos os 4 quadros de referência estão presentes assim que você foca na respiração. Então, eles estão todos aqui juntos agora, enquanto você está meditando. Você desenvolve a respiração como um processo que envolve o corpo inteiro, ao mesmo tempo que desenvolve as sensações de frescor e prazer. Aí você faz com que a mente se acalme e libere seus vários fardos relacionados ao mundo. Como todas essas atividades estão acontecendo de uma vez só, você tem que mudar sua atenção de uma tétrade para outra, dependendo de qual área de sua concentração precisa mais trabalho. Trabalhar com as energias da respiração, trabalhar com sensações, ou trabalhar com o estado de sua mente, ou trabalhar com a sua compreensão de qualidades mentais específicas que estão envolvidas no desenvolvimento da mente. The other important point we noted is that even though mind is emphasized only in the 3rd tetrad, it plays a major, active role in all 4. It fabricates your sense of the body as it adjusts the breath. It creates feelings of pleasure and equanimity, along with calming perceptions to calm itself down. And as we'll see this evening, it plays an active role in the 3rd tetrad as well. In other words, you don't simply watch mind states arise and pass away, willy-nilly.
you intentionally give rise to skillful states and intentionally abandon unskillful ones. O outro ponto importante que observamos é que, embora a mente seja enfatizada apenas na terceira tétrade, ela desempenha um papel importante e ativo em todas as quatro. Ela fabrica o seu sentido do corpo à medida que você ajusta a respiração, ou à medida que você cria sensações de prazer e equanimidade, juntamente com as percepções calmantes para se acalmar. E como veremos essa noite, ela também desempenha um papel ativo na terceira tétrade. Em outras palavras, você não simplesmente observa os estados mentais surgirem e desaparecerem à toa. Você intencionalmente dá origem, gera estados mentais hábeis e intencionalmente abandona os estados mentais inábeis. This brings us to the paradoxical nature of meditation. When you meditate, the mind is training the mind. It's both teacher and student. Or if you see meditation as a sport, both the trainer and the athlete being trained. As teacher, it learns instructions from outside, but it has to do the actual training. As student, it has to follow the instructions. This means that as you meditate, the mind has to learn how to read itself, to see what state it's in as you begin to meditate, and then try to get itself to act in a way that brings it into a better state, to reflect on how well it's succeeding, and then to continue to make adjustments until it settles into a state that's just right. Isso nos leva à natureza paradoxal da meditação. Porque quando você medita, a mente está treinando a mente. Ela é o professor e o aluno. Ou seja, você vê a meditação como se fosse um esporte. Tanto o treinador quanto o atleta estão sendo treinados. Como professor, ela aprende instruções vindas de fora, mas é ela mesma que tem que fazer o treinamento. Como estudante, ela tem que seguir as instruções. Isso significa que, à medida que você medita, a mente tem que aprender a ler a si mesma, ver em que estado mental ela está quando você começa a meditar e, em seguida, tentar agir de uma maneira que leve a um estado melhor, refletir sobre o quão bem ela está protegida e, em seguida, continuar a fazer ajustes até que ela se estabeleça em um estado que esteja no ponto certo. 2 points are relevant here. When we think of the mind training the mind, it's useful to think of the mind as a committee, with different members playing different roles. These are the different senses of self you have inside that are in constant dialogue. In meditation, we're training 3 of these senses of self in particular. The self who wants to enjoy the results of the practice and provides motivation, the self who is developing the skills needed to bring those results about, and the self who watches over the whole process to see how well the other selves are doing and to suggest improvements. That's the first point. 2 pontos são relevantes aqui. Quando pensamos na mente treinando a mente, é útil pensar na mente como um comitê, com diferentes membros desempenhando papéis diferentes. Estes são as diferentes noções de eu que você tem dentro de si e estão em constante diálogo. Na meditação, estamos treinando 3 dessas noções de eu em particular. O eu que quer desfrutar dos resultados da prática e fornece motivação, o eu que está desenvolvendo as habilidades necessárias para acalmar esses resultados, e o eu que supervisiona todo o processo, para ver o quão bem os outros eus estão indo ou como eles estão agindo e sugerir melhorias. Este é o primeiro ponto. The second point is that for the mind to bring itself into a balance, it will need a variety of meditation techniques for dealing with specific problems. The Buddha didn't teach a one-size-fits-all vipassana or concentration technique. He emphasized breath meditation as his central technique, teaching it in more detail and more often than any other technique, but he would also teach it in conjunction with other techniques. As he said, if you try to stay with the breath, but there's a fever in the body or the mind, switch to another theme that you find inspiring, one that allows the body and mind to calm down, and then return to the breath.
O segundo ponto é que, para que a mente possa se equilibrar, ela precisará de uma variedade de técnicas de meditação para lidar com os problemas específicos. O Buda não ensinou um vipassana de tamanho único, nem uma técnica de meditação ou concentração única. Ele enfatizou a meditação da respiração como sua técnica central, ensinando-a em mais detalhes e com mais frequência do que qualquer outra técnica. Mas ele também a ensinava em conjunto com outras técnicas. Como ele disse, se você tentar permanecer com a respiração, mas houver uma febre no corpo ou na mente, ou seja, uma inquietação no corpo ou na mente, mude para outro tema que você acha inspirador. Um tema que permita que o corpo e a mente se acalmem, e em seguida você retorna à respiração. Or in Ajahn Lee's terms, the breath is a home for the mind. The other themes are places where it goes foraging for whatever food it needs that the breath doesn't provide. Ou, nos termos de Ajahn Lee, a respiração é um lar para a mente. Os outros temas são lugares onde ela vai procurar qualquer alimento que precise que não seja fornecido pela respiração. So as you're practicing, reflect every now and then on the state of your mind. If it's not falling into the three ideal steps that this tetrad sets out for the mind, gladdened, concentrated, and released, then you might want to make some adjustments in your practice. Remember, you're meditating on the breath, not for the sake of the breath, but for the sake of the mind. Always keep the well-being of your mind as your top priority. Então, quando você estiver praticando, reflita de vez em quando sobre o estado da sua mente. Se não estiver caindo dentro desses 3 passos ideais que essa tétrade estabelece para a mente, ou seja, nesse padrão de alegrar, concentrar e liberar a mente, então você pode fazer alguns ajustes em sua prática. Lembre-se, você está meditando. Lembre-se, você está meditando na respiração e não em prol da respiração, mas para o bem da mente. Ou seja, a mente é o que queremos chegar. Mantenha sempre o bem-estar de sua mente como sua principal prioridade. The steps in the third tetrad are these. The first step is to breathe in and out, sensitive to the state of the mind. The second step is to breathe in and out, gladdening the mind. The third step is to breathe in and out, concentrating the mind. And the fourth step is to breathe in and out, releasing the mind. Os passos na terceira tétrade são os seguintes. O primeiro passo é inspirar e expirar sensível ao estado da mente. O segundo passo é inspirar e expirar alegrando a mente. O terceiro passo é inspirar e expirar concentrando a mente. E o quarto passo é inspirar e expirar libertando a mente. The first step is simply a matter of noticing what state of mind you're bringing to the meditation as you sit down, and watching it as you try to get it to stay with the breath, to see whether it's happy to stay with the breath or if something is getting in the way. O primeiro passo é simplesmente uma questão de perceber o estado mental que você está trazendo para a meditação ao se sentar e observá-lo enquanto tenta permanecer com a respiração, para ver se ele está feliz permanecendo com a respiração ou se algo está atrapalhando. This sounds simple, but it's actually a central skill in the practice. The ability to step back from your own moods and to recognize whether they're skillful or not. If they're not, you have to be willing to change them. Isso parece simples, mas, na verdade, é uma habilidade central na prática. A capacidade de se distanciar dos seus próprios humores e reconhecer se eles são hábeis ou não. Se eles não forem hábeis, você tem que estar disposto a mudá-los. The Buddha said that his own practice got on the right path when he was able to step back from his thoughts and divide them into two sorts, skillful and unskillful. Instead of judging them as to whether he liked them or not, he decided to see where they came from and where they would lead. If they came from unskillful attitudes,
the desire to fantasize about sensual pleasures, ill will, or harmfulness, he knew that they would lead to unskillful actions, and that would lead to long-term harm. So he had to be willing to bring those thoughts under control. If his thoughts were based on skillful attitudes, like renunciation, goodwill, and compassion, he let himself think them until he was ready for the mind to settle down and rest in concentration. O Buda disse que sua própria prática entrou no caminho correto quando ele foi capaz de se distanciar de seus pensamentos e quando ele conseguiu dividi-los em dois tipos, hábeis e inábeis. Em vez de julgá-los se ele gostava ou não desses pensamentos, ele decidiu observar e ver de onde eles vinham e onde eles levariam. Se eles viessem de atitudes inábeis, o desejo de fantasiar sobre prazeres sensoriais, má vontade ou causar dano, ele sabia que esses pensamentos levariam a ações inábeis. E isso, por sua vez, levaria a danos a longo prazo. Então, ele tinha que estar disposto a trazer esses pensamentos sob controle. Se seus pensamentos fossem baseados em atitudes hábeis, como renúncia, meta aos outros e compaixão, ele permitia a si mesmo pensar neles até que estivesse pronto para a mente se estabelecer e para descansar em concentração. As you probably noticed, you won't succeed in stopping unskillful thoughts simply by telling them to stop. You first have to convince yourself that you don't secretly side with them. Instead, you'd be happy to have them stop. This is where the next step comes in, gladdening the mind. You actively try to make yourself take delight in abandoning unskillful thoughts and developing skillful thoughts in their place. Como provavelmente você já deve ter notado, você não conseguirá parar os pensamentos inábeis simplesmente mandando eles parar. Primeiro, você tem que se convencer de que não deve secretamente se aliar a eles. Em vez disso, você ficaria feliz em fazê-los parar. É aqui que entra o próximo passo, que é alegrar a mente. Você tenta ativamente se deleitar em abandonar pensamentos inábeis e desenvolver pensamentos hábeis em seu lugar. If, when you try to stay with the breath, you notice that the mind is happy to stay there, then you can keep your focus on the steps of the first and second tetrads. Se ao tentar permanecer com a respiração, você perceber que a mente está feliz de permanecer ali, então você pode manter o seu foco nos passos da primeira e segunda tétrade. If it's not happy with those steps, then you have to talk to the mind to get it in the right mood. What the Buddha calls verbal fabrication, or directed thought and evaluation. You try to talk to yourself into being happy that you're here meditating and that you've got this opportunity to watch your own body and mind, to gain freedom from your attachment to thoughts that you know are not good for you. Se caso sua mente não estiver feliz de estar com esses passos, então você tem que conversar com a mente para deixá-la no humor correto, o que o Buda chama de fabricação verbal, ou pensamento direcionado e avaliação. Você tenta falar consigo mesmo que deveria ficar feliz por estar aqui meditando e por ter essa oportunidade de observar o seu próprio corpo e mente para conquistar a liberdade de seu apego e pensamentos que você sabe que não são bons para você. But sometimes you might É um dos comitês. É um dos membros. sometimes you might have to abandon the breath for the time being, and focus on some other topic that will energize the mind. For instance, Ok. Às vezes você pode... oh, Não, mas... okay. For instance, recollection of the Buddha, recollecting of the Dhamma, or recollection of the Sangha can be energizing. There's one before. Paragraph. Sometimes you can let the mind... Oh,
Sometimes you can get the mind in the right mood simply by changing the way you breathe, to give both body and mind more energy. This is where you can tell yourself to emphasize the steps of breathing in a way that gives rise to refreshment and pleasure, and to stay with those steps as long as it takes for the right attitude toward the practice to permeate the mind. Sometimes, oh, português, ok. Às vezes, você pode deixar a mente no humor correto simplesmente mudando a maneira como você respira, dando mais energia ao corpo e à mente. É aqui que você pode dizer a si mesmo para enfatizar os passos da respiração de uma maneira que dê origem a frescor e prazer, e permanecer com esses passos o tempo que for necessário para que a atitude correta em relação à prática permeie a mente ou tome conta da mente. But sometimes you might have to abandon the breath for the time being and focus on some other topic that will energize the mind. Mas, às vezes, você pode precisar abandonar a respiração por algum tempo e focar em algum outro tópico que dê energia para a mente. For instance, recollection of the Buddha, recollection of the Dhamma, or recollection of the Sangha can be energizing. With recollection of the Buddha and the Dhamma, you can reflect on what a good thing it is that has been someone in the world who gained release from suffering through his own efforts, and then taught the way to others entirely for free. We're fortunate that those teachings are still available, and that we now have the opportunity to follow those teachings. With recollection of the Sangha, you can think of all the members of the Noble Sangha who have told of hardships they faced in the practice, often many times harder than anything you're facing, and yet they were able to overcome them. If they could do it, why can't you? Por exemplo, alguns tópicos para alegrar a mente seriam, por exemplo, recordar o Buda, recordar o Dhamma ou recordar a Sangha. Isso pode ser energizante para a mente. Ou seja, por exemplo, como a recordação do Buda e do Dhamma. Você pode refletir sobre o quão bom é ter havido alguém no mundo que ganhou a libertação do sofrimento por meio de seus próprios esforços, e então ensinou esse caminho para os outros, inteiramente de graça. Temos a sorte de ter esses ensinamentos ainda disponíveis e de agora termos a oportunidade de segui-los. Com a recordação da Sangha, você pode pensar em todos os membros da nobre Sangha que relataram as dificuldades que enfrentaram na prática, muitas vezes mais difíceis do que qualquer coisa que você está enfrentando, e, ainda assim, eles foram capazes de superá-las. Se eles conseguiram superá-las, por que você não conseguiria? Try to think of the practice of the Dhamma as a challenge, and members of the Noble Sangha as people who found joy in taking on that challenge as an adventure. This way of gladdening the mind is especially helpful when you find yourself facing physical pain or mental difficulties. Instead of thinking of yourself as a victim, try to approach the difficulties as an adventure in finally overcoming things that that have held power for far too long in your mind. When you can convince yourself that you're glad to have this opportunity and that you can find the inner strength to take on the challenge, that's half the battle right there. Tente pensar na prática do Dhamma como um desafio e nos membros da nobre Sangha como pessoas que encontraram alegria encarando esse desafio como uma aventura. Essa maneira de alegrar a mente é especialmente útil quando você estiver enfrentando dor física ou dificuldades mentais. Em vez de pensar em si mesmo como uma vítima, tente abordar as dificuldades como uma aventura para que você possa finalmente superar as coisas que tiveram soberania, poder em sua mente há tanto tempo. Quando você pode se convencer de que está feliz por ter esta oportunidade e de que você pode encontrar a força interior para enfrentar o desafio, isso já é metade da batalha. Other themes that can gladden the mind are the four Brahma Viharas: unlimited goodwill, unlimited compassion, unlimited empathetic joy, and unlimited equanimity. Choose whichever of these four themes you find most useful right now, and first think about what it means. With goodwill,
you're wishing for all beings, yourself included, to be truly happy. To be happy, we have to act in ways that are harmless. The Buddha didn't say to think simply, happy, happy, happy. He taught that genuine goodwill starts with the wish, may beings not mistreat one another. So when you're wishing for your own happiness, the ideal way to express that wish is this: may I understand the causes for true happiness and be willing and able to act on them. Then you extend the same thought to others. Outros temas que podem alegrar a mente são os 4 Brahmaviharas, ou seja, desejar o bem aos outros de forma ilimitada, ou meta, desejar meta de forma ilimitada, compaixão ilimitada, alegria empática ilimitada, equanimidade ilimitada. Escolha qualquer um desses 4 temas que você achar mais útil agora, e primeiro pense sobre o que isso significa. Desejar o bem aos outros, ou meta, você está desejando que todos os seres, incluindo você mesmo, sejam verdadeiramente felizes. Para sermos felizes, temos que agir de maneiras que não causem dano. O Buda não disse para pensar simplesmente feliz, feliz, feliz. Ele ensinou que desejar o bem aos outros ou desejar meta aos outros de forma genuína seria dizer o seguinte: que os seres não maltratem uns aos outros. Então, quando você estiver desejando sua própria felicidade, a maneira ideal de expressar esse desejo é esta: que eu possa entender as causas da felicidade verdadeira e que eu esteja disposto e seja capaz de agir de acordo com elas. Depois, você estende o mesmo pensamento aos outros. In this way, your goodwill isn't hypocritical. In other words, you aren't asked to pretend like people who are behaving horribly or to wish that they be happy regardless of what they're doing. Instead, you're expressing the wish that they see the error of their ways and are willing and able to become more skillful. Dessa forma, ao desejar o bem ou desejar meta aos outros, isso não se torna algo hipócrita. Ou seja, em outras palavras, você não precisa fingir que gosta de pessoas que estão se comportando horrivelmente e nem desejar que elas sejam felizes, independentemente do que elas estejam fazendo. Em vez disso, você está expressando o desejo de que elas vejam, enxerguem o erro de suas ações e estejam dispostas e capazes de se tornarem mais habilidosas. Is there anyone for whom you can't honestly wish for that to be true? There may be a few who you would like to see suffer first before they change their ways, but you have to remind yourself that people who suffer rarely see the concentrate connection between their suffering and their own misbehavior. Often their suffering inspires them to behave even worse. So the wisest course for the well-being of the whole world is to focus on the desire that all beings will learn to behave skillfully. Então você se pergunta, existe alguém a quem você não consegue desejar honestamente que isso seja verdade? Pode haver algumas pessoas que você gostaria de ver sofrer primeiro antes de mudarem suas ações. Mas você tem que se lembrar de que as pessoas que sofrem raramente veem a conexão entre o seu sofrimento e seu próprio mau comportamento. Muitas vezes, seu sofrimento os inspira a se comportar de forma ainda pior. Assim, o caminho mais sábio para o bem-estar do mundo inteiro é focar no desejo de que todos os seres aprendam a se comportar habilmente. When you think these thoughts for a while, you can take joy that you're freeing yourself from any ill will. This sense of joy lifts up the mind and puts it in a position where it can more easily come back to the breath. Quando você pensa nesses pensamentos por um tempo, você pode se alegrar por estar se libertando de qualquer má vontade ou hostilidade. Essa sensação de alegria eleva a mente e a coloca em uma posição em que ela possa voltar mais facilmente para a respiração. These are some of the ways in which you can bring in various perceptions to gladden the mind and lift its energy level. Estas são algumas das maneiras pelas quais você pode trazer várias
percepções para alegrar a mente e elevar o seu nível de energia. Then the next step is to breathe in and out, concentrating the mind. In this case, you're trying to get the mind steadier and more focused. Sometimes, when there's too much energy, you have to clamp down on it a little bit if the mind is getting too scattered. Então, o próximo passo é inspirar e expirar, concentrando a mente. Neste caso, você está tentando deixar a mente mais firme e mais focada. Às vezes, quando há muita energia, você tem que restringi-la um pouco, se a mente estiver ficando muito dispersa. Here again, you first try to use the breath to get the mind more concentrated. If focusing on the whole body is too distracting, focus on one spot and make the breath there as satisfying as possible, so that it feels really good to direct all your focus on that spot. If any pressure builds up, think of it spreading out from that spot in all directions. Don't follow it out. Just stay focused in your center. I've found that a spot in the middle of the head is good for this kind of practice. Then, when the mind feels firmly established, you can think of letting the range of your awareness expand until it fills the whole body. Then your concentration will be firmly established in a larger frame of reference. Aqui, novamente, você primeiro tenta usar a respiração para deixar a mente mais concentrada. Se focar em todo o corpo distraí-lo demais, você pode focar em um ponto e torne a respiração o mais satisfatória possível nesse ponto, para que seja realmente prazeroso direcionar todo o seu foco para este ponto. Se alguma pressão se acumular, pense nessa pressão se espalhando a partir desse ponto em todas as direções. Não siga a sensação de pressão, apenas mantenha o foco em seu centro. Descobri que um ponto no meio da cabeça é bom para esse tipo de prática. Então, quando a mente se sentir mais firmemente estabelecida, você pode pensar em deixar o alcance de sua consciência se expandir até que ela preencha todo o corpo. Então, sua concentração estará firmemente estabelecida em um quadro de referência mais amplo. Sometimes, though, to get the mind more concentrated, you have to talk to it so that it loses its interest in thinking about other things. This is where you can bring in an alternative topic of meditation that's more sobering, such as recollection of death. You don't know when death is going to happen, but you do know when it does happen, you're going to have to be well prepared, because your mind could easily latch on to some vagrant craving. If you're not in control at that point, it's like handing the keys of your car over to any crazy person who comes running past you on the street. You have no idea where the crazy person is going to drive you, so you want to have some control over your mind. This kind of reflection can get you more solidly focused and calm the mind down. Às vezes, porém, para deixar a mente mais concentrada, você tem que conversar com ela para que ela perca o interesse em pensar em outras coisas. É aqui que você pode trazer um tópico alternativo de meditação que seja mais reflexivo, como a recordação da mente. A recordação da morte. Você não sabe quando a morte vai acontecer, mas sabe que quando ela acontecer, você terá que estar bem preparado, porque sua mente pode facilmente se agarrar a um desejo errante, a um pensamento que distrai. Se você não estiver no controle desse ponto, se você não estiver no controle nesse ponto, é como entregar as chaves do seu carro a qualquer maluco andando pela rua. Você não tem ideia de onde esse maluco irá levá-lo. Então você deve ter algum controle sobre sua mente. Esse tipo de reflexão pode deixá-lo mais solidamente focado e pode acalmar a mente. Finally, the last step in this tetrad is to breathe in and out, releasing the mind. Now, this can mean release on many levels. To begin with, you're releasing the mind from its fascination with sensuality, its fascination with sensual thoughts and plans, and from the hindrances in general, which in addition to sensual desire,
include ill will, sloth and drowsiness, restlessness and anxiety, and doubt. When you can drop that fascination, you can get into the first jhana. Finalmente, o último passo nessa tétrade é inspirar e expirar, libertando a mente. Agora, isso pode significar libertação em muitos níveis. Para começar, você está libertando a mente de seu fascínio pela sensorialidade ou sensualidade, seu fascínio por pensamentos e planos sobre objetos sensoriais e dos impedimentos ou obstáculos em geral, que além do desejo sensorial, incluem má vontade ou hostilidade, preguiça, sonolência, inquietação, ansiedade e dúvida. Quando você conseguir abrir mão desse fascínio, você conseguirá entrar no primeiro dhyana. When you've been there for a while, you can bring back the step of being sensitive to the mind. Is there any disturbance in your concentration? Here we're not talking about disturbances coming from outside. We're talking about disturbances from in the concentration itself. Quando você estiver lá por um tempo, você pode trazer de volta o passo de estar sensível à mente. Existe alguma perturbação na sua concentração? Você pode se perguntar. Aqui não estamos falando de distúrbios vindos de fora. Estamos falando de distúrbios na própria concentração. In some cases, the disturbances are the beginnings of thoughts that would distract you. In a case like that, once you're established with a full body awareness of the breath, you can keep watch to see if any thoughts are beginning to form. Usually, they'll start as a little stirring in the breath energy, in an area where it's hard to decide whether it's a physical sensation or a mental sensation. It's a little bit of both. If you decide that it's a mental sensation, you tend to put a label on it. That it's a thought about such and such. And then you get into it and ride with it. Em alguns casos, os distúrbios são o início de pensamentos que irão distraí-lo. Em um caso como esse, uma vez que você estiver estabelecido com uma consciência de corpo inteiro da respiração, você pode ficar de olho para ver se algum pensamento está começando a se formar. Normalmente, eles começam com uma pequena agitação na energia da respiração, em uma área em que é difícil de dizer ou decidir se é uma sensação física ou uma sensação mental. E é um pouco, na verdade, é um pouco dos dois. Se você decidir que é uma sensação mental, você tende a colocar um rótulo nela, que é um pensamento sobre isso ou aquilo. Então, você entra nesse pensamento e vai na onda dele. So you've got to stop the process as quickly as you can. It's like being a spider on a web. The spider sits in one spot on the web, but because the strands of the web are connected, it'll sense any disturbance anywhere in the web. As soon as there's a slight vibration in the web, it'll run over and deal with any insect that's gotten caught in the web, and then return to its spot. Então, você tem que parar o processo o mais rápido possível. É como ser uma aranha em uma teia. A aranha fica em um ponto da teia, mas como os fios da teia estão todos conectados, ela sentirá qualquer perturbação em qualquer lugar da teia. Assim, se houver uma ligeira vibração na teia, ela vai rapidamente lidar com qualquer inseto que ficou preso na teia e depois vai retornar ao seu lugar. In the same way, if you sense a little disturbance anywhere in the breath, energy in the body, you leave the center of your focus and go over to zap that little stirring to disperse it. Then you return to your spot. Da mesma forma, se você sentir um pouco de perturbação em qualquer lugar da energia da respiração no corpo, você deixa o centro do seu foco e passa a lidar com essa pequena agitação para dispersá-la. Aí então você retorna ao seu lugar. That's one kind of disturbance. Esse é um tipo de perturbação. Another kind of disturbance
is in the actual state of concentration itself. For instance, when you're already in the first jhana, you're engaged in directed thought and evaluation. After a while, though, you reach a point where you realize you don't need to do that anymore. The breath is really good, feels fine. You don't have to keep thinking about adjusting the breath and spreading the breath. You can just be with the breath. Then you can drop the directed thought and evaluation and yet still stay with the breath. In fact, you can settle into the breath even more firmly, with a strong sense of oneness. Outro tipo de perturbação está no próprio estado de concentração. Por exemplo, quando você já estiver no primeiro dhyana, você está envolvido com pensamento direcionado e avaliação. Mas, depois de um tempo, você chega a um ponto em que percebe que não precisa mais fazer isso. A respiração está realmente agradável e prazerosa. Você não precisa ficar pensando em ajustar a respiração e espalhar a respiração. Você pode simplesmente permanecer com a respiração. Então, você pode abandonar o pensamento direcionado e avaliação e, ainda assim, permanecer com a respiração. Na verdade, você pode se acomodar na respiração ainda mais firmemente, com um forte senso ou uma forte noção de unidade. A similar process continues through the various levels of jhana. You release the mind from the rapture, you release it from the pleasure, release it from the need to breathe. Not that you force the breath to stop, simply that the breath energy in the body is so full and well connected that you don't feel any need to breathe. Um processo semelhante continua através dos vários níveis de dhyana. Você liberta a mente do arrebatamento, você liberta a mente do prazer, você liberta a mente da necessidade de respirar. Não que você interrompa a respiração, é simplesmente que a energia da respiração no corpo está tão completa e bem conectada que você não sente nenhuma necessidade de respirar. You can even release the mind from the need to focus on the body. You can have a sense of space or a sense of awareness as your topics. Você pode até libertar a mente da necessidade de focar no corpo. Você pode ter um senso de espaço ou um senso de consciência como seus tópicos de meditação. Those are some of the ways you can release it, ultimately on the way to total release. Essas são algumas das maneiras pelas quais você pode libertar a mente, até que você possa percorrer todo o caminho até a libertação total. It's in this way that you can use the mind to train the mind, to read its moods, to make it glad to be abandoning unskillful thoughts and developing skillful ones, to get it more concentrated, and to release it, step by step, from its various burdens. É dessa maneira que você pode usar a mente para treinar a própria mente, para analisar ou interpretar seus humores, para torná-la feliz por estar abandonando pensamentos inábeis e desenvolvendo pensamentos hábeis, para torná-la mais concentrada e libertá-la, passo a passo, de seus vários fardos. So, even though in breath meditation we're focusing primarily on the breath, we can't help but learn about the mind and learn how to train the mind at the same time. In fact, that's what the practice is all about. We're not here to get the breath. We're here to use the breath to get the mind. When you can learn the skills of making the mind happy to be here, you're well on your way to getting the most out of the practice. Assim, mesmo que a meditação da respiração Assim, mesmo que na meditação da respiração estejamos nos concentrando principalmente na respiração, não há como aprender. Tá. Assim mesmo que na meditação da respiração estejamos nos concentrando principalmente na respiração, não há como não aprender algo sobre a mente, nem de deixar de aprender a treinar a mente ao mesmo tempo. Na verdade, é isso que se trata a prática. Não estamos aqui para respirar, estamos aqui para usar a respiração para chegar até a mente.
Quando você conseguir aprender as habilidades de fazer a mente feliz por estar aqui, você está bem encaminhado para tirar o máximo proveito da prática.
Então, o próximo encontro é para meditação sentada, 3 da tarde. E para o pessoal online, às 4 da tarde, para perguntas e respostas. So, next meeting online at 4 p.m. Brazil time for Q&A.